Milionário viu uma criança idêntica a seu filho falecido. Ele estava brincando na praça com seu pai. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já perdeu alguém tão importante, que até hoje olha para o lado esperando encontrar essa pessoa? Agora imagine ver o rosto do seu filho falecido, em uma criança viva, sorrindo, nas mãos de outro pai. Acha impossível? Então espera só para ver essa história. São Paulo, bairro do Morumbi. Uma manhã comum para muitos, mas não para Ramiro Duarte. Empresário de sucesso, dono de uma das maiores redes de empreendimentos imobiliários do país, ele vivia cercado por luxo, mas por dentro era um homem quebrado. Desde a morte de seu filho Mateus, 3 anos atrás, Ramiro não era mais o mesmo. O brilho nos olhos havia se apagado, a rotina era mecânica e o tempo, para ele, parecia ter parado. Mateus tinha 6 anos. Era um garoto doce, curioso, desses que fazem perguntas que os adultos não sabem responder. No dia do acidente, estava com a babá, voltando de uma festinha infantil. Chovia forte, a estrada estava escorregadia. Um caminhão perdeu o controle, invadiu a pista e acertou o carro onde o menino estava. Mateus foi declarado morto na hora. O corpo, segundo o laudo, estava irreconhecível. A identificação foi feita por uma pulseira no braço e pela mochila encontrada no banco de trás. Ramiro nunca se perdoou por não estar com o filho naquele dia. A dor destruiu seu casamento. Helena, a mãe de Mateus, mudou-se para o interior, buscando paz. Ramiro ficou enclausurado em um apartamento silencioso demais para um pai que já teve uma casa cheia de risadas. Naquela manhã de terça-feira, 3 anos depois, Ramiro decidiu sair para caminhar. Era raro. Uma tentativa de seguir os conselhos da irmã, Camila, que insistia para que ele tentasse viver de novo. Ele escolheu um parque público no bairro vizinho, longe das multidões. Levava consigo apenas uma garrafinha d'água e o peso de uma saudade. Foi então que viu. Estava sentado num banco, observando o movimento das árvores, quando algo lhe chamou a atenção. Um riso. Aquele riso. Uma gargalhada fina, leve, exatamente como a de Mateus. Ele se virou. A poucos metros dali, uma criança corria em volta de um escorregador, sendo perseguida por um homem que aparentava ser o pai. Ramiro congelou. A criança tinha o mesmo cabelo castanho ondulado, os mesmos olhos vivos, a mesma covinha no queixo que Mateus tinha quando sorria. Usava uma camiseta azul clara e tênis vermelhos. Ramiro se levantou devagar, como se tivesse medo de assustar a própria visão. Não podia ser. Aproximou-se com cuidado, o coração batendo como não batia havia anos. Observou o menino mais de perto. Era idêntico a Mateus. Cada traço, a forma como franzia o nariz ao rir, a maneira como corria, tropeçando levemente para o lado direito, como Mateus costumava fazer. E então ouviu. Santiago, vem aqui. Chamou o homem, com um sorriso carinhoso. Santiago. O nome não lhe dizia nada, mas o impacto foi tão grande quanto um soco no estômago. A criança olhou para o homem, correu até ele e foi pega no colo. O abraço entre os dois era de um pai e filho de verdade. Ramiro sentiu as pernas fraquejarem. Voltou para o banco e ficou ali, parado, por mais de 1 hora. Observando. O homem, simples, com roupas modestas, brincava com Santiago com uma leveza e carinho que deixavam evidente que eram pai e filho. Ou, pelo menos, pareciam ser. Ramiro sentia raiva por pensar assim, mas algo dentro dele gritava que aquele menino não era apenas parecido. Ele era Mateus. Naquela noite, Ramiro não conseguiu dormir. Vasculhou todas as fotos antigas do filho. Comparou. Olhos, nariz, a pequena cicatriz na sobrancelha esquerda. Mateus havia caído da bicicleta quando tinha 4 anos. Santiago também tinha a marca. Aquilo não era coincidência. Não podia ser. No dia seguinte, voltou ao parque. E no outro. Durante 5 dias seguidos, foi até lá e viu Santiago brincar com aquele homem. Começou a observar de longe. Descobriu que o homem se chamava Estevão. Era mecânico em um bairro simples da Zona Sul.
casado com uma mulher chamada Luciana. Tinham apenas um filho, Santiago. No 6º dia, Ramiro contratou um investigador particular. Precisava saber quem era aquele menino. De onde vinha? Onde nascerá? Se era realmente filho biológico de Estevão. Mas havia uma pergunta que martelava em sua cabeça com mais força que todas as outras. E se Mateus nunca tivesse morrido? Nos dias seguintes, o investigador trouxe informações inquietantes. Santiago havia sido adotado. Não constava nome de mãe na certidão de nascimento. Apenas que fora encontrado na estrada por um caminhoneiro, deixado num orfanato, e depois adotado por Estevão e Luciana. Isso aconteceu exatamente 3 anos atrás. Na mesma semana do acidente de Mateus. Ramiro sentiu o mundo girar. Todas as peças começavam a se encaixar. Santiago poderia mesmo ser seu filho? Mas se fosse, por que ele estava vivo? E por que ninguém o avisou? Com essa dúvida queimando no peito, Ramiro decidiu. Precisava olhar nos olhos daquele homem. Precisava perguntar. Precisava saber. Mesmo que a resposta mudasse tudo para sempre. O sol estava baixo no horizonte quando Ramiro estacionou seu carro a uma quadra da casa simples onde o homem morava. A rua era estreita, sem asfalto, com crianças brincando de bola no fim da tarde e vizinhos sentados em cadeiras de plástico nas calçadas. Era um mundo completamente diferente do dele. Ramiro observava à distância, dentro do carro. Já tinha em mãos o relatório completo do investigador, nome completo do homem, onde trabalhava, os registros da adoção. Estevão Ramos da Silva, 38 anos, mecânico autônomo. Casado com Luciana Souza Ramos. Adotaram Santiago há 3 anos, oficialmente por meio de um processo de adoção tardia após o menino ser abandonado às margens da rodovia Regis Bittencourt. O mesmo local e data do acidente em que Mateus foi dado como morto. Ele releu aquele trecho incontáveis vezes. Ramiro sabia que não podia chegar na porta daquela casa e simplesmente exigir a verdade. Mas também não conseguia mais viver com a dúvida corroendo sua mente. E se estivesse certo? E se Mateus tivesse sobrevivido? O que faria agora? Naquela noite, voltou para casa sem bater na porta. Precisava pensar, planejar, entender seus próprios sentimentos antes de agir. Já havia perdido Mateus uma vez. A simples possibilidade de reencontrá-lo era tão absurda quanto milagrosa. E se estivesse errado? E se fosse apenas uma coincidência genética? O que diria ao pai daquela criança? No dia seguinte, voltou à praça. Estevão estava lá, como sempre, sentado no mesmo banco, observando Santiago brincar. Ramiro não levou muito tempo para criar coragem. Com o coração disparado, caminhou em direção ao homem. "Boa tarde", disse, tentando parecer casual. Estevão olhou para ele, um pouco surpreso. "Boa tarde", respondeu, com um sorriso educado. "Desculpa incomodar. Eu vi você por aqui nos últimos dias. Esse menino, ele é seu filho?" Estevão riu, com aquele sorriso aberto de quem não tem nada a esconder. "É sim. Esse furacãozinho aí é o Santiago." Ramiro hesitou. Santiago estava no escorregador, rindo alto, enquanto brincava com outra criança. Ramiro olhou para ele por alguns segundos antes de voltar a falar. "Ele é muito parecido com meu filho." Estevão olhou para Ramiro com um misto de curiosidade e estranhamento. "Ah, entendi. Ele é adotado, sabe? Muita gente comenta que ele lembra alguém. Criança tem isso, né? Um jeitinho que remete a alguém da família." Ramiro respirou fundo. "Na verdade, meu filho faleceu há 3 anos. Um acidente de carro." Estevão ficou em silêncio por alguns segundos. A expressão em seu rosto mudou sutilmente, como se tivesse entendido onde aquela conversa estava indo. "Sinto muito, de verdade", disse ele, com sinceridade na voz. "Obrigado", respondeu Ramiro. O nome dele era Mateus. E ele tinha exatamente a mesma idade do seu filho. Mesmo jeito. Mesmo sorriso. Mesma cicatriz na sobrancelha. Estevão agora o olhava com atenção.
Santiago também tem essa cicatriz, murmurou, quase como se falasse consigo mesmo. Ramiro tirou uma foto do bolso. Era Mateus, com 5 anos, sentado em uma bicicleta vermelha, sorrindo. Essa foi tirada 1 mês antes do acidente. Estevão pegou a foto. Ficou em silêncio por longos segundos, observando. Os olhos dele se fixaram no rosto do garoto, na cicatriz, no sorriso. Ramiro percebeu quando ele engoliu seco. Ele é idêntico, disse, num sussurro. Você já desconfiou de algo? Perguntou Ramiro, direto. Estevão balançou a cabeça lentamente. Quando encontramos o Santiago, ele estava sozinho, chorando perto de um barranco. Um caminhoneiro que passava por ali viu e chamou a polícia. Depois foi levado para um abrigo. Disseram que devia ter sido abandonado. Ele não falava o próprio nome. Só dizia papai. A assistente social tentou achar parentes, mas nunca apareceu ninguém. Ramiro sentiu um arrepio percorrer o corpo. E você e sua esposa o adotaram? Sim. A gente não podia ter filhos. Quando vimos ele lá, quietinho num canto, foi amor à primeira vista. O juiz concedeu a guarda provisória e, 6 meses depois, saiu a adoção definitiva. Ramiro olhou para Santiago. O menino agora brincava com uma bola, correndo atrás dela como Mateus fazia. Eu sei que parece loucura, mas tudo isso coincide. A data, o local, ele até tem o mesmo jeito de correr. E se ele for meu filho, Estevão? O mecânico ficou em silêncio, processando as informações. Passaram-se longos segundos antes que ele respondesse. Se for, a gente vai descobrir. E vamos fazer o que for certo. Ramiro se surpreendeu com a resposta. Esperava resistência, negação, até revolta. Mas não encontrou nada disso nos olhos daquele homem. Havia dor, sim, e medo. Mas também havia algo puro e honesto ali. Eu não quero tomar o Santiago de você, continuou Ramiro. Só quero saber a verdade. Se ele for meu filho, eu não quero apagá-los da vida dele. Só quero fazer parte. Estevão respirou fundo. Olhou para Santiago. E assentiu com a cabeça. Vamos fazer um exame de DNA. Se for verdade, vamos pensar no que é melhor para ele. Não para mim. Nem para você. Para ele. Naquele momento, 2 pais se olharam com respeito. Ambos tinham algo em comum. Amavam aquele menino, cada um à sua maneira. E a vida estava prestes a provar que, às vezes, o coração sabe coisas que a mente ainda não consegue aceitar. 2 dias se passaram desde a conversa entre Ramiro e Estevão. O clima entre eles era de expectativa silenciosa. Nenhum dos dois era o mesmo depois daquele encontro na praça. Ramiro não dormia direito. Sua cabeça estava cheia de lembranças, hipóteses e medos. Já havia se preparado para a pior dor imaginável, 3 anos atrás, quando teve que enterrar um caixão lacrado, acreditando que seu filho estava dentro dele. Agora, a possibilidade de que Mateus estivesse vivo reacendia nele um tipo de esperança que há muito estava morta, e com ela, um novo medo, o de perdê-lo novamente. Estevão, por sua vez, vivia um turbilhão interno. Ele amava Santiago como se fosse seu filho de sangue. Não conhecia outro sentimento. Desde o primeiro abraço, quando o menino ainda estava frágil e assustado no abrigo, sentiu que aquele garoto havia nascido para ser dele e de Luciana. Pensar que talvez aquele menino tivesse um passado, uma família biológica, era como assistir a própria realidade desmoronar. Ainda assim, não hesitou. Sabia que a verdade precisava vir à tona. Pela criança. Na manhã de sábado, ambos chegaram à clínica de exames genéticos no bairro de Pinheiros. O lugar era discreto, paredes claras, cheiro de álcool e silêncio. Ramiro havia agendado tudo com antecedência. Usou outro nome para não atrair a atenção da mídia. Mesmo recluso, ainda era um nome conhecido no meio empresarial e tinha receio de que esse drama virasse manchete. Santiago brincava com um boneco de ação enquanto esperava na sala. Não fazia ideia do que estava acontecendo. Para ele, era apenas mais um passeio com o pai.
Luciana não foi. Ficou em casa, tentando manter a rotina normal, embora o coração estivesse inquieto. Ela era forte, mas temia que o mundo deles fosse arrancado de uma hora para outra. O técnico do laboratório chamou o nome do menino. Estevão o conduziu até a sala de coleta. O procedimento era simples, um cotonete passado por dentro da bochecha. Santiago nem reclamou. Achou divertido. Já Ramiro teve as mãos suadas durante todo o processo. Era a primeira vez que via o menino tão de perto, tão parado, tão atento. O olhar dele era o mesmo de Mateus. Aqueles olhos o atravessavam. Quase doía. Saíram da clínica com a promessa de que o resultado sairia em até 7 dias. Uma eternidade para quem precisava da verdade. No caminho de volta, Ramiro ofereceu uma carona a Estevão. Ele recusou. Disse que preferia pegar o ônibus com o filho, como sempre fazia. Ramiro respeitou, mas ofereceu um número pessoal, pedindo que ligasse assim que os resultados chegassem. Naquela semana, os dias pareceram mais longos do que nunca. Ramiro tentava se distrair com trabalho, mas seu foco já não era o mesmo. Passava horas olhando álbuns antigos, vídeos caseiros, relembrando cada gesto, cada riso de Mateus. À noite, chorava em silêncio, pela dor do passado, pelo medo do presente, pela dúvida do futuro. Estevão, por outro lado, tentava manter a rotina. Levava Santiago para a escola, trabalhava, jantava com Luciana como sempre. Mas algo neles havia mudado. Luciana percebia. Sabia que havia algo acontecendo. Na quarta-feira, após o jantar, decidiu encarar o marido. O que está acontecendo, Estevão? Você está estranho desde sábado. É com o Santiago? Ele hesitou. Não queria contar ainda. Queria esperar o resultado, ter certeza. Mas Luciana insistiu. E ele cedeu. Tem um homem que apareceu. Ele acha que o Santiago pode ser o filho biológico dele. De um acidente de 3 anos atrás. Luciana ficou em silêncio por um momento. Depois, soltou o garfo devagar. Você fez o exame? Fiz. A gente precisa saber a verdade, Lu. Eu não podia esconder isso de ninguém. E se for verdade? Eu não sei, disse ele, com a voz embargada. Mas não vou deixar ninguém tirar ele da gente. Ele é nosso filho. Luciana assentiu. Com os olhos marejados, pegou a mão do marido. Então, a gente vai lutar junto. Na sexta-feira, Ramiro recebeu a ligação da clínica. Senhor Ramiro, os resultados do teste de DNA estão prontos. O senhor prefere que enviemos por e-mail ou deseja vir buscar pessoalmente? Ele desligou, pegou as chaves do carro e foi direto para lá. Entrou na sala da clínica como quem vai enfrentar uma sentença. A atendente o recebeu com um envelope lacrado. Ele o segurou como se fosse feito de vidro. Agradeceu, saiu, entrou no carro, e ali mesmo, no banco do motorista, abriu o documento. Leu uma vez. 2. 3. Compatibilidade genética, 99,99%. Conclusão, vínculo biológico confirmado, pai e filho. O mundo parou por um instante. Ramiro desabou. Chorou como não chorava havia anos. Mateus estava vivo. Era Santiago. A vida havia lhe dado uma segunda chance. Mas logo veio a dúvida. O que faria agora? Tomaria o menino para si? Exigiria a guarda? Ou respeitaria a família que o acolheu? Pegou o telefone e ligou para Estevão. É ele. É meu filho. Do outro lado da linha, o silêncio era profundo. Depois de alguns segundos, Estevão respondeu: eu já sabia, lá no fundo. A gente sente essas coisas. Podemos conversar? Aqui em casa. Hoje à noite. Naquele momento, 2 mundos se preparavam para colidir. Mas nem Ramiro, nem Estevão, sabiam que o amor por uma criança poderia unir o que o destino tentou separar. A casa de Estevão era simples, mas aconchegante. Um portão baixo de ferro, a fachada pintada de azul claro,
vasos de plantas pendurados nas janelas. Ramiro chegou pouco depois das 7 da noite, com o coração batendo forte, sem saber exatamente o que diria. Tinha em mãos o papel com o resultado do exame, mas sabia que aquilo era apenas uma parte da verdade. O resto estava nos sentimentos, nas memórias e, principalmente, no que era melhor para o menino. Estevão abriu o portão e o recebeu com um aceno contido. Luciana apareceu logo atrás, segurando uma toalha nas mãos. Parecia tensa. Santiago, como sempre, estava no sofá, vendo o desenho. Quando Ramiro passou por ele, o menino olhou para o estranho com curiosidade, mas não disse nada. Era só mais um adulto desconhecido, na visão inocente de uma criança de 6 anos. Eles se sentaram à mesa da cozinha. A televisão ligada na sala ao fundo, o som abafado de vozes de desenho animado preenchia o silêncio desconfortável do ambiente. Ramiro colocou o envelope sobre a mesa, mas não o abriu. Eu li. Está confirmado. Ele é meu filho. Luciana segurou a mão de Estevão com força. Os dois não responderam de imediato. Eu não sei nem por onde começar, disse Ramiro. É como se eu tivesse voltado no tempo. Como se algo que foi arrancado de mim tivesse sido devolvido, mas, ao mesmo tempo, não é só isso. Estevão cruzou os braços, pensativo. Ele é nosso filho também, Ramiro. Ele não sabe quem você é. Ele me chama de pai desde que aprendeu a falar. Eu ensinei ele a andar de bicicleta, a escovar os dentes, a ler as primeiras palavras. Eu estava lá quando ele teve febre, quando caiu e machucou o joelho. Eu fiquei noites sem dormir com ele no colo. Ele é seu filho de sangue, sim. Mas ele também é meu filho de vida. Ramiro abaixou a cabeça. Sentiu um nó na garganta. Eu não vim aqui para tomar ele de vocês. Eu juro. Não quero abrir um processo, nem separar ninguém. Mas eu preciso fazer parte da vida dele. Preciso contar quem eu sou. Preciso que ele saiba de onde veio. Preciso vê-lo crescer. Ouvir ele me chamar de pai, mesmo que não seja agora. Mesmo que demore. Luciana, que até então não havia dito uma palavra, se manifestou com a voz embargada. E como a gente explica isso para ele? Como diz para uma criança que tudo o que ela acredita sobre sua história mudou? Como a gente não machuca ele com essa verdade? Ramiro olhou para ela com sinceridade. Eu não sei. Mas talvez a gente possa fazer isso juntos. O silêncio tomou conta da cozinha mais uma vez. Era a primeira vez que 3 adultos discutiam a paternidade de uma mesma criança com tanto cuidado, tanto medo e tanto amor. Eu conversei com uma psicóloga hoje de manhã, continuou Ramiro. Ela trabalha com mediação familiar e adoções. Ela disse que esse tipo de situação, apesar de rara, acontece. E que o mais importante é proteger o bem-estar emocional da criança. E que o melhor caminho é fazer isso aos poucos. Com apoio. Sem pressa. Estevão suspirou. E como seria isso? Eu me apresentaria como amigo da família, por enquanto. Criaria um vínculo com ele, devagar. E, com orientação da psicóloga, a gente vai construindo essa transição. Até o dia em que ele esteja preparado para saber tudo. E então, ele vai ter 2 pais e uma mãe. Porque é isso que vocês são para ele. Os pais que o salvaram. Luciana se emocionou. As lágrimas escorreram silenciosamente por seu rosto. Estevão também tinha os olhos marejados. Ele vai amar você, disse ela. É impossível não amar. Ramiro sorriu com tristeza e gratidão ao mesmo tempo. Eu só quero uma chance. Só isso. Na sala, Santiago deu uma gargalhada com o desenho. Aquele som fez todos olharem na direção dele. Por um instante, os 3 adultos ficaram em silêncio, ouvindo aquela risada que preenchia a casa. Uma risada que já foi de dor, depois virou esperança e agora representava um futuro que ninguém ali conseguia prever completamente. Podemos marcar com a psicóloga? Perguntou Estevão. Já marquei. Terça-feira à tarde. Ela sugeriu que vocês 2 estivessem juntos. E depois, eu posso ir sendo inserido devagar, como alguém que quer fazer parte da vida dele.
Luciana assentiu. Vamos fazer isso. Por ele. Por Mateus. Completou Ramiro, com a voz embargada. Por Santiago. Corrigiu Estevão, com um sorriso gentil. Ele ainda é o nosso Santi. Mas quem sabe, um dia ele aceite ser os dois. Naquela noite, Ramiro saiu daquela casa diferente. Não era mais o homem solitário, desesperado por recuperar o que perdeu. Era agora um pai renascido, disposto a reconstruir, com respeito e amor, o vínculo com seu filho. E, talvez, descobrir uma nova forma de família no processo. Na casa azul da rua sem asfalto, o clima também havia mudado. A incerteza ainda pairava no ar, mas havia também um sentimento de alívio. Luciana e Estevão sabiam que, apesar do medo, haviam escolhido o caminho mais justo. O caminho do amor, não da posse. A partir daquele momento, 3 adultos estavam conectados por algo muito maior do que o sangue ou os papéis. Estavam unidos por um menino que riu alto no sofá, sem saber que, naquele dia, sua história começava a ser reescrita. Terça-feira chegou mais rápido do que Ramiro imaginava. A ansiedade era quase física. Acordou antes do sol nascer, preparou um café que mal conseguiu tomar, e passou horas repassando mentalmente tudo o que poderia acontecer naquele encontro com a psicóloga. Sentia-se como um garoto prestes a conhecer um irmão perdido, mas com a diferença de que ele era o pai. E o filho, ainda que não soubesse, era dele. A sessão estava marcada para as 15 horas, em uma clínica discreta na Vila Mariana. A psicóloga, doutora Cláudia Ribeiro, era especialista em vínculos familiares e mediação em adoções complexas. Foi ela quem conduziu o primeiro encontro entre os 3 adultos, Ramiro, Estevão e Luciana, em uma sala neutra, acolhedora e sem julgamentos. Doutora Cláudia os recebeu com calma e atenção. Pediu para que falassem sobre o que esperavam dali em diante. Ramiro foi direto. Quero construir uma relação com meu filho sem destruir o que já foi construído. Sei que ele ama o Estevão e a Luciana. Não quero tomar nada. Só quero entrar na vida dele, do jeito que for possível. Luciana observava com olhos firmes, porém compreensivos. Estevão parecia mais contido, mas também demonstrava boa vontade. Eu acho justo, disse a psicóloga. Mas temos que entender que o tempo da criança não é o nosso. Ele precisa de segurança, previsibilidade. Vamos apresentá-lo ao Ramiro de forma gradual. Hoje, por exemplo, ele vai entrar como amigo da família. Vocês 3 vão participar. E vamos ver como Santiago reage. O coração de Ramiro acelerou. O encontro seria dali a 1 hora, em uma sala especial com brinquedos e livros, projetada para atender crianças. Santiago chegaria com os pais, e Ramiro seria introduzido como um amigo do papai e da mamãe. Ele sentou-se na poltrona infantil com as mãos suando, tentando controlar a emoção. Às 16 horas em ponto, a porta se abriu. Santiago entrou com um sorriso no rosto, segurando um carrinho na mão. Usava uma camisa vermelha e boné azul. Quando viu Ramiro, franziu o senho de leve, como quem tenta lembrar se já viu aquela pessoa antes. Santi, disse Luciana, com voz doce, esse aqui é o Ramiro. Ele é um amigo nosso, tá bom? Santiago olhou para o homem por alguns segundos e depois sorriu, tímido. A psicóloga se abaixou e começou a brincar com o menino, apresentando o espaço, os brinquedos, os livros. Aos poucos, Ramiro se aproximou. Posso brincar com você? Perguntou, pegando um carrinho azul. Santiago hesitou por um segundo, depois assentiu com a cabeça. Ramiro sentou-se no chão, ao lado dele. Era a primeira vez que estavam juntos daquele jeito. Perto. Sem pressa. Sem o peso da verdade entre eles. Durante os 40 minutos seguintes, brincaram de corrida de carros, inventaram nomes para os veículos e riram juntos. Santiago chegou a encostar no ombro de Ramiro em determinado momento, para cochichar o nome do carro mais rápido do mundo. A psicóloga observava tudo atentamente, anotando detalhes, reações, movimentos sutis. Ao fim da sessão, chamou Ramiro de lado. Ele gostou de você. E se sentiu seguro. Isso é muito bom. Podemos continuar com encontros semanais.
Sem pressa. Vocês vão se conhecendo. E, quando chegar o momento certo, começamos a trabalhar a revelação. Ramiro saiu da clínica com os olhos marejados. Pela primeira vez em 3 anos, sentiu algo parecido com felicidade real. Branda, delicada, mas genuína. Seu filho estava ali. Em carne, osso, sorriso e imaginação. Nos dias que se seguiram, os encontros se tornaram frequentes. Cada sessão trazia novas descobertas. Santiago contava histórias, mostrava desenhos, fazia perguntas inocentes. Em uma das sessões, perguntou a Ramiro se ele tinha filhos. Ramiro congelou por um segundo. A psicóloga, presente na sala, interveio com naturalidade. Ele teve um filho, sim. Um menino da sua idade. Muito especial. E agora ele gosta muito de passar tempo com você, sabia? Santiago sorriu, satisfeito com a resposta. Ramiro também sorriu, mas por dentro o coração apertava. Enquanto isso, Estevão e Luciana também passavam por um processo delicado. A psicóloga os acompanhava em sessões separadas. Trabalhavam os medos, as inseguranças, a sensação de perda, mesmo com a decisão de seguir pelo caminho do acolhimento. Luciana, em uma das sessões, confessou algo que guardava no fundo do peito. Eu tenho medo de que ele pare de me chamar de mãe. Que comece a olhar para mim como alguém que só esteve de passagem. Doutora. Cláudia segurou sua mão com firmeza. O vínculo que vocês construíram é irremovível. Você é mãe dele. Mesmo quando ele souber de tudo, o coração dele vai entender que pode amar 2 pais, 2 famílias, e isso não precisa anular ninguém. Aos poucos, aquele trio de adultos foi aprendendo a caminhar junto. Era como reconstruir uma ponte com as mãos, tijolo por tijolo, sabendo que do outro lado havia uma criança cujo bem-estar era mais importante do que o ego ou o sangue. Depois de 6 semanas de encontros, Ramiro foi chamado para uma conversa especial com a psicóloga. Está na hora de começarmos a preparar Santiago para saber a verdade. Ele sentiu o ar escapar dos pulmões. Você acha que ele está pronto? Não completamente. Mas ele está seguro. Ele confia em você. E a forma como vamos contar vai fazer toda a diferença. Com amor, com calma, com respeito à história dele. Ramiro assentiu. Sabia que aquele seria o maior passo de todos. Ao sair da clínica naquela tarde, olhou para o céu nublado de São Paulo e pensou no quanto a vida era capaz de surpreender. Um dia você está enterrando um caixão vazio. No outro, reencontra seu filho em uma praça, como se o destino tivesse dado uma segunda chance. O primeiro passo havia sido dado. Agora, começava a jornada mais delicada. Contar a verdade para Santiago, sem partir seu coração. Era uma tarde chuvosa em São Paulo. O som das gotas batendo contra os vidros da clínica infantil dava um tom quase simbólico àquele momento. Tudo ao redor parecia estar em suspensão. Dentro da sala de brinquedos, os 3 adultos estavam sentados com doutora Cláudia, aguardando a entrada de Santiago. A cada minuto que passava, o ar parecia mais denso. Ramiro sentia as mãos frias. Passava os dedos por sobre o papel dobrado que trazia no bolso, uma carta que havia escrito para Mateus anos atrás, quando o caixão foi enterrado. Nunca teve coragem de lê-la em voz alta. Nunca imaginou que, um dia, estaria prestes a falar com seu filho de novo. Estevão e Luciana estavam lado a lado, mãos entrelaçadas. Nos olhos deles, o mesmo medo, o de perder algo precioso. Mas também havia uma centelha de confiança. Confiança no processo, confiança no amor que tinham por Santiago, e agora, também, na disposição de Ramiro em não querer tomar, mas somar. Quando Santiago entrou, trazido pela assistente da clínica, foi recebido com sorrisos e um ambiente calmo. Já conhecia todos ali. Achava tudo muito divertido. A salinha colorida, os brinquedos, os adultos que o tratavam como se ele fosse o rei do mundo. Oi, Ramiro, disse, correndo em direção ao homem que, agora, já considerava seu amigo. Ramiro se abaixou e o abraçou com cuidado. Oi, campeão. Como você tá? Hoje eu trouxe meu dinossauro que muda de cor. Quer ver? Quero muito, disse ele, tentando controlar o tremor na voz. Doutora.
Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Cláudia propôs uma roda de conversa, algo natural, para que o menino se sentisse à vontade. Aos poucos, ela conduziu a conversa para o tema das famílias, usando fantoches. Cada um podia montar a sua família do jeito que quisesse. Santiago criou a dele, um pai, uma mãe e um tio Ramiro de boneco. Esse aqui é o Ramiro, disse ele. Ele é legal, brinca comigo. Ele é tipo, meu outro pai? A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Ramiro e Luciana se entreolharam, surpresos. Por que você acha isso, Santi? Perguntou a psicóloga, com um tom leve. Porque ele me olha igual o papai olha. E ele sabe o meu nome mesmo quando ninguém fala. Igual mágica. Doutora. Cláudia sorriu. E se eu te dissesse que tem uma história muito especial sobre o Ramiro e você? Uma história que começa quando você era bem pequenininho? Santiago franziu a testa, curioso. Que história? Estevão se aproximou do filho, pegando-o no colo. Filho, a gente quer te contar uma coisa muito importante. Uma coisa bonita, que mostra o quanto você é amado. Ramiro se levantou devagar. Aproximou-se e se ajoelhou à altura do menino. Sabe, Santi, há alguns anos, eu também tive um filho. Ele era muito parecido com você. Tinha o mesmo sorriso, o mesmo olhar, e eu amava ele mais do que tudo. Mas um dia, a gente sofreu um acidente. E eu achei que tinha perdido ele para sempre. Santiago olhava com os olhos arregalados, como se ouvisse um conto de fadas triste. Mas aí, continuou Ramiro, o tempo passou, e um dia, eu fui à praça e vi um menino brincando. E meu coração me disse, é ele. Estevão completou, esse menino era você, filho. Luciana colocou a mão no ombro do menino. Você tem dois pais, Santi. Um que te gerou, que te amou desde o seu primeiro suspiro. E dois que te criaram, que nunca deixaram de te amar nem por um segundo. Todos nós te amamos. Não existe divisão. Só existe amor. Santiago ficou em silêncio por um tempo. Olhou para Ramiro. Você é meu primeiro pai? Sou. Sim. E sou muito sortudo por ter te encontrado de novo. Mas, então, o papai Estevão é o quê? Estevão respondeu com voz firme e doce. Eu sou seu pai também, filho. A gente tem uma família diferente, mas muito especial. O que importa é o quanto a gente te ama. O menino olhou para os três adultos por alguns segundos, e num gesto que só uma criança é capaz de fazer com naturalidade, estendeu os braços. Então, a gente pode brincar todos juntos? Ramiro sorriu com os olhos marejados. Claro que podemos, campeão. Doutora. Cláudia observava tudo com um leve sorriso. A primeira etapa tinha sido vencida. Com leveza. Com amor. Com verdade. As semanas seguintes foram marcadas por uma rotina diferente. Agora, Ramiro era parte ativa da vida do menino. Ia às sessões na clínica, visitava a casa de Estevão e Luciana nos finais de semana e até buscava Santiago na escola uma vez por semana. O menino parecia aceitar tudo com naturalidade impressionante. Crianças, afinal, são mestres em se adaptar ao amor. Em uma tarde de domingo, Ramiro levou Santiago ao zoológico. Era a primeira vez que saíam sozinhos. O menino estava empolgado, e Ramiro parecia rejuvenescido. Corriam juntos, tiravam fotos, riam alto. Em um determinado momento, sentaram-se para tomar sorvete. Ramiro, posso te chamar de pai também? O homem parou. Sentiu os olhos marejarem. Claro que pode, filho. Santiago sorriu e o abraçou. Naquele momento, Ramiro soube que havia ganhado mais do que tinha perdido. A vida lhe dera uma nova chance de ser pai. E ele estava disposto a fazer tudo certo, desta vez, sem pressa, sem ego, sem disputa. Somente com amor. A notícia era para ter permanecido entre os 4 muros da casa de Estevão, da clínica da doutora.
Cláudia e do coração de Ramiro. Mas segredos, especialmente os que envolvem figuras públicas, têm vida curta. E quando um vizinho viu Ramiro, o empresário recluso há anos, saindo da escola de Santiago pela segunda vez na semana, os boatos começaram a se espalhar. É ele, o milionário do caso do acidente de helicóptero. Aquele do menino que nunca encontraram o corpo, disse uma das mães no grupo de WhatsApp do colégio. Em menos de 48 horas, a especulação virou certeza. Um pequeno blog de notícias locais publicou uma nota: Ramiro Arce está vivo e bem, e foi visto com uma criança idêntica ao filho falecido. A manchete chamou a atenção de veículos maiores. O nome de Santiago foi preservado, mas não o de Estevão nem o da escola. Em poucos dias, repórteres passaram a rondar os arredores. A tranquilidade que a família havia construído com tanto esforço começou a ruir. Luciana foi a primeira a perceber o impacto. Um dia, ao buscar Santiago, notou olhares estranhos, cochichos, professores desconfortáveis. Na mesma semana, recebeu uma ligação da direção da escola, pedindo uma reunião urgente. Estevão e Ramiro foram juntos. A diretora os recebeu com semblante tenso. Senhores, quero deixar claro que nós apoiamos a família, qualquer que seja sua configuração. Mas a exposição tem causado desconforto. Pais estão questionando a segurança da escola, e alguns até cogitam tirar os filhos. Estevão apertou os punhos por debaixo da mesa. Ramiro, calmo, tentou intervir. Eu entendo a preocupação. Mas estamos lidando com isso com ajuda profissional. E não houve nenhuma situação que justificasse essas reações. Tudo o que fizemos foi amar essa criança. Sim, claro, respondeu a diretora, visivelmente constrangida. Mas talvez seja o momento de considerar uma alternativa. Mudança de escola, por exemplo. Um ambiente com menos atenção da mídia. Luciana, que também estava presente, se levantou. Não vamos mudar a rotina do nosso filho por causa da ignorância dos outros. Ele não fez nada de errado. Nós também não. Vamos nos proteger, mas não nos esconder. Diante da firmeza da mãe, a reunião terminou sem uma decisão definitiva, mas com um clima claro de tensão. Era o início de uma nova fase, a do julgamento público. Naquela noite, Estevão e Ramiro se encontraram no apartamento deste último. Pela primeira vez, conversaram sem o intermédio da psicóloga. Eu devia ter previsto isso, disse Ramiro. Me expor assim foi um erro. Você queria estar perto do filho. Isso não é um erro. Mas o mundo nem sempre entende o que a gente constrói com cuidado. Já pensei em ir embora de novo, sabia? Sumir. Deixar vocês em paz. Estevão o olhou com firmeza. Não. Você não vai sumir. Não agora. Não depois de tudo que a gente construiu. O Santi precisa de você. A gente também. Só precisamos encontrar um jeito de fazer isso funcionar mesmo com o mundo olhando. Ramiro assentiu. Pela primeira vez, sentiu que ali, naquele apartamento silencioso, estava nascendo algo maior do que qualquer relação biológica. Era a cumplicidade. Nos dias seguintes, a psicóloga intensificou os encontros familiares. Santiago, ainda inocente quanto ao que acontecia fora de casa, notava apenas que os adultos estavam mais sérios. Um dia, perguntou para Luciana, por que tem gente tirando foto do papai Ramiro? Luciana se agachou, olhou nos olhos dele e respondeu com delicadeza, porque ele é uma pessoa conhecida. E agora as pessoas estão curiosas sobre a nossa família. Mas isso não muda nada. Nós te amamos igualzinho. Santiago balançou a cabeça, como quem entende apenas o essencial. Eu só quero que a gente continue indo ao parque. E foi exatamente isso que os três adultos decidiram, continuar com a vida. Com os passeios. Com os almoços de domingo. Com as idas à escola. Com as reuniões na clínica. Decidiram não viver com medo do olhar dos outros. Mas o mundo não perdoa histórias bonitas por muito tempo sem querer explorá-las. Na semana seguinte, uma grande emissora entrou em contato com Ramiro, propondo uma entrevista exclusiva. Ele recusou. Na mesma tarde, jornalistas bateram à porta de Estevão,
oferecendo dinheiro para contar o drama da paternidade dividida. Estevão fechou a porta na cara de todos. Isso não é drama. Isso é amor. A situação só começou a mudar quando a própria psicóloga sugeriu que eles tomassem o controle da narrativa. Ao invés de fugir dos holofotes, por que não explicar, com suas próprias palavras, o que estava acontecendo? A verdade não precisa ser escondida quando é contada com respeito. E vocês têm algo muito bonito nas mãos, disse ela. Após muitas conversas, decidiram fazer uma carta pública, escrita a 6 mãos, Ramiro, Estevão e Luciana, contando a história do reencontro, da adoção, da união improvável. Falaram da importância da verdade, da mediação com apoio psicológico e, acima de tudo, do amor que sustentava aquela família. Publicaram a carta em um site pessoal, sem vender a história para ninguém. E, para surpresa de todos, a recepção foi diferente do que temiam. Milhares de comentários de apoio surgiram. Famílias adotivas, pais separados, mãe solo, casais homoafetivos, todos reconheciam naquela história algo de si. Em uma tarde de sábado, durante um piquenique no parque onde tudo começou, Santiago corria de um lado para o outro entre Estevão, Luciana e Ramiro. Trazia flores, pegava insetos, pulava nas poças, sujava o tênis. De repente, parou, olhou para os 3 e gritou, alto, vocês são meu time, sabiam? Os 3 se entreolharam e sorriram. Porque, naquele momento, não importava mais o que o mundo achava. Eles eram, de fato, um time. E estavam prontos para enfrentar qualquer coisa. Juntos. O tempo parecia fluir de forma diferente para Ramiro, Estevão e Luciana agora. As semanas que se seguiram à carta pública trouxeram um respiro, mas também trouxeram à tona dilemas que não haviam sido considerados antes. A exposição, apesar do apoio popular, começava a gerar uma pressão interna, em cada um deles e no próprio Santi. Ramiro ainda não conseguia se acostumar com o fato de estar vivendo sob os olhares de tantas pessoas. Apesar do carinho dos seguidores nas redes sociais, havia o outro lado da moeda. Uma minoria implacável de críticos que questionavam a verdadeira natureza da sua presença na vida de Santiago. Alguns insinuavam que ele estava em busca de publicidade, outros diziam que o amor dele por Santi era um interesse egoísta. E, no fundo, Ramiro temia que essas palavras começassem a se enraizar na mente do próprio menino. Luciana, por sua vez, vivia um dilema interno. Ela sabia que, em algum lugar do processo, estava o risco de ver sua relação com Santiago mudar. Afinal, ele agora tinha 2 pais biológicos, 2 homens que se viam como pais, mas que eram, de maneiras diferentes, intrusos no papel que ela desempenhara sozinha por tanto tempo. Eu te amo, Santiago, mas... você percebe que nossa casa está diferente, não percebe? Disse ela uma noite, enquanto estava arrumando o quarto dele. Santiago, com seus 7 anos de idade, olhou para ela com um sorriso tranquilo. A casa está mais feliz, mamãe. Tem mais gente agora. Eu tenho 2 papais e a mamãe. Que mais pode ser melhor que isso? Luciana sorriu, mas um nó apertou seu coração. Ela sabia que não poderia contestar a pureza da percepção do filho. Mas havia algo ali, no fundo, que ela não sabia como lidar. Era difícil não sentir, de certa forma, que sua posição estava sendo desafiada. Estevão, por outro lado, já sabia que a situação não era simples. No início, a ideia de aceitar Ramiro foi algo que ele fez por Santiago, mas, ao longo do tempo, ele percebeu que havia mais em jogo. Ele estava permitindo que um homem com o qual tinham passado conflituoso se aproximasse tanto. A amizade entre os 2 estava amadurecendo, sim, mas havia uma camada de tensão que não podia ser ignorada. O desejo de proteger sua família ainda era forte. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo parque onde tudo começou, Ramiro se aproximou de Estevão. Sabe, Estê, acho que a gente precisa conversar sobre o futuro. Estevão olhou para ele com seriedade. Os 2 estavam sentados em um banco, observando Santiago brincar com outras crianças. Eu sei o que você quer dizer, respondeu Estevão. A verdade é que, de alguma forma, a gente ainda não entendeu totalmente como lidar com isso. Como encaixar os 2 mundos. Ramiro suspirou. Eu tenho medo, Estevão. Eu tenho medo de que, daqui a pouco, o Santiago comece a ver tudo isso como um peso.
Ele vai começar a entender o que está acontecendo, o que dizem por aí. E se ele se afastar? E se ele não se sentir mais confortável em ser quem ele é, com os dois pais, com os dois nomes? Não quero ser uma sombra na vida dele. Estevão olhou para o amigo, os olhos um pouco mais suaves agora. Não existe sombra quando a gente está de cabeça erguida. E ele é um menino forte, Ramiro. Ele vai entender que você é parte da vida dele, assim como eu. Não temos que competir. Ramiro balançou a cabeça, mas havia algo de resoluto no olhar de Estevão que o acalmava. Eles não precisavam se provar mais, mas ele sabia que o futuro era incerto, e o medo de estar tomando o lugar de alguém que ele nunca deveria ter abandonado ainda pesava. Ele apenas precisava que o mundo os deixasse em paz para que pudessem curar as feridas que ainda existiam. Mas o impacto da notícia não foi fácil de ser ignorado. Em um domingo de manhã, a família acordou com uma surpresa. Santiago apareceu com um desenho feito na escola, no qual havia desenhado ele, Ramiro e Estevão. No desenho, todos estavam de mãos dadas, sorrindo. Mas, curiosamente, os dois homens estavam desenhados com a mesma cor de cabelo, o que fez Estevão rir. Santi, olha, eu e o Ramiro estamos com o mesmo cabelo. Estevão brincou. O menino sorriu. Ah, eu achei que assim seria mais fácil. Assim vocês são gêmeos, né? Quando vocês dois estão juntos, não importa quem é quem. Era uma inocência tão pura que Estevão sentiu uma onda de carinho e um arrepio. Era isso que eles precisavam. De um modo ou de outro, aquele amor que Santiago tinha por todos ali era tão incondicional que fazia todo o resto parecer insignificante. Sabe, mamãe, o que importa é que a gente se ama. Todo mundo ama o Santiago, né? Luciana sentiu o peso daquelas palavras. Ela não sabia se o amor, para ela, era algo tão simples. Mas naquele momento, sentiu um alívio. Santiago tinha encontrado uma maneira de nos unir, sem traumas, sem confusão. Só o simples e puro amor de uma criança. Mas, naquele momento também, Ramiro soubera que havia algo mais a fazer. Ele ainda não conseguia evitar que a culpa o assombrasse. No fundo, ele sentia que um dia Santiago iria querer saber mais sobre o acidente que o separara da vida dele. E isso era algo que ele precisava enfrentar. Por mais que quisesse se esconder, ele sabia que sua presença na vida de Santiago não era apenas sobre ser o segundo pai. Era sobre entender, mais do que qualquer coisa, o preço do amor e da perda. Estevão percebeu o quanto Ramiro estava ponderando sobre aquilo e o puxou para um canto, mais afastado de Santiago, que agora brincava com outros meninos. Ramiro, eu sei o que você está pensando. Não precisa se cobrar tanto. O Santiago tem o amor que ele precisa. Ele está bem. Ramiro respirou fundo. Ele sabia que não podia correr mais de seu passado, nem esconder o que sentia. Um dia, vou contar a ele a verdade. Ele merece saber quem sou eu de verdade. E como foi que ele chegou até mim? Estevão assentiu. E quando esse dia chegar, nós vamos estar juntos para apoiar ele, como sempre fizemos. Sem mais medos. Ali, naquele parque, com o futuro se desdobrando diante deles, Ramiro soubera que o amor era mais do que um presente. Era uma escolha diária. E ele estava pronto para fazer essa escolha todos os dias. O relógio parecia andar mais devagar em algumas manhãs. A pressão da vida pública, as dúvidas, os medos e, acima de tudo, a responsabilidade sobre o futuro de Santiago pesavam no peito de Ramiro como uma carga invisível, mas constante. Ele sabia que, em algum momento, a verdade teria que ser dita, não apenas por ele, mas por todos ao redor de Santiago. Mas ele ainda não estava preparado para o peso que isso traria. Durante semanas, ele viverá com a sensação de que estava jogando um jogo de esconde-esconde com a realidade. Escondia a dor, o sofrimento, e tentava proteger o menino daquilo que, ele temia, pudesse ser um golpe emocional muito forte. O próprio Ramiro não sabia como Santiago reagiria se soubesse da verdadeira história de seu nascimento, do acidente que roubou seu pai biológico e da longa busca pela criança que, por uma série de coincidências e decisões, acabará encontrando um novo lar com ele. Na manhã de uma sexta-feira, Ramiro foi acordado por um telefonema inesperado. Era da clínica de psicologia onde Santiago fazia acompanhamento. A doutora Cláudia queria falar com ele.
Algo estava acontecendo. Ramiro, o que eu vou te dizer não é fácil, começou ela, a voz carregada de preocupação. Santiago está começando a fazer perguntas que não conseguimos mais ignorar. As palavras de Cláudia ecoaram na mente de Ramiro como um balde de água fria. Perguntas. O que Santiago estava perguntando? Ele quer saber a verdade? Ramiro perguntou, tentando manter a voz firme, mas sentindo o coração bater mais rápido. Não é bem assim. Mas ele tem feito conexões. Está percebendo as diferenças. Ele notou que você não é como os outros pais das crianças da escola. Ele perguntou se você é realmente seu pai. E por que você está sempre tão distante, se o ama tanto? O telefone parecia ter ficado mais pesado nas mãos de Ramiro. Ele sabia que este momento estava se aproximando, mas não tinha ideia de como isso aconteceria. E o que você sugere? Perguntou Ramiro, sem saber ao certo qual seria a melhor maneira de lidar com isso. Eu sugiro que você converse com ele. Abra o coração e conte o que ele precisa saber. Mas faça isso com cuidado, com muito carinho. Ele já está sentindo que há algo diferente. Quanto mais tarde você for, mais difícil será para ele processar isso. Ramiro desligou o telefone com um misto de alívio e pavor. Era hora de enfrentar a verdade. Quando chegou em casa, Estevão estava na sala, com Santiago brincando ao seu lado. O sorriso do menino era radiante, mas os olhos de Estevão estavam cansados. Ele sabia que algo estava para acontecer. Eu sei que está na hora, Estevão, disse Ramiro, sentando-se ao lado dele. Santiago fez perguntas. Ele já sabe que há algo diferente. Estevão olhou para ele com compreensão, mas também com uma leve apreensão. Era o momento decisivo. A verdade tinha que ser revelada, mas isso mudaria tudo. Estevão sentiu uma mistura de medo e aceitação. Não podia mais adiar a conversa. Eu também sabia que ele estava sentindo isso. Estevão respondeu, pegando a mão de Ramiro com firmeza. Não temos mais escolha, Ramiro. Precisamos ser honestos com ele. O silêncio tomou conta da sala, como uma nuvem densa e inevitável. Santiago estava inconsciente da tensão no ar. Ele continuava brincando, sem pressentir o que estava para vir. Era agora ou nunca. Ramiro respirou fundo e se levantou. Eu vou falar com ele. Vou explicar tudo. Estevão o seguiu até o quarto de Santiago. O menino estava sentado no chão, com seus brinquedos espalhados ao redor. Ao ver os dois se aproximando, ele sorriu. Oi, papai Ramiro. Oi, papai Estevão. Ramiro sorriu de volta, mas seu sorriso não era como o de antes. Estava nervoso. O coração batia forte. Ele sabia que tinha que ser firme, mas com ternura. Santiago merecia toda a honestidade. Santi, meu amor, senta um minutinho aqui. A gente precisa conversar. Santiago, com seus olhos curiosos, se levantou e foi até Ramiro. Estevão se posicionou ao lado dele, dando todo o apoio necessário. O que aconteceu, papai? Perguntou o menino, sem perceber o peso da conversa. Ramiro olhou para Estevão e depois para Santiago, tentando organizar as palavras. Santi, você sabe que a gente te ama muito, né? Começou Ramiro, com a voz embargada, mas firme. Eu e o Estevão, a gente é a sua família. Você é nosso filho, e nós somos seus pais. Santiago olhou para ele, sorrindo com simplicidade, sem entender o que estava sendo dito. Eu sei, papai. Mas você não é meu papai de verdade, né? Disse Santiago, como se fosse uma conclusão óbvia para ele. Aquelas palavras cortaram Ramiro como uma faca. Ele tentou manter a calma. Eu sou seu pai, Santiago. Mas a história de como chegamos até você é um pouco diferente do que você pode imaginar. Eu preciso te contar a verdade. Não para te fazer mal, mas para que você saiba quem sou eu de verdade, e por que estamos juntos agora. Estevão, com sua mão gentilmente sobre o ombro de Santiago, completou. O papai Ramiro, ele passou por muita coisa para te encontrar, meu filho. E ele te ama com todo o coração. Mas antes de ser seu pai, ele era alguém muito diferente.
O menino ficou em silêncio, observando os dois com atenção. Eu não sou o pai biológico do Santiago, mas, como você sabe, ele tem um outro pai, disse Ramiro, sentindo as palavras pesadas. Mas eu e ele. A gente se encontrou no meio do caminho. Eu o encontrei quando ninguém mais acreditava que eu poderia ser o seu pai. E, embora eu não seja o pai biológico, eu sou seu pai, sim, Santi. Santiago ainda olhava para ele, sem reação imediata. Mas então, ele olhou para Estevão. E você? Você também não é meu papai de verdade? Estevão sorriu, acariciando os cabelos de Santiago. Eu sou seu papai de coração, meu amor. E isso, sim, é o que importa. Porque a gente escolhe quem ama. E eu escolhi te amar, desde o momento que te vi. O menino olhou para os dois, com os olhos ainda confusos, mas mais tranquilos. Ele então deu um sorriso sincero e puro. Então, todo mundo me ama, né? Ramiro não conseguiu evitar as lágrimas que surgiram em seus olhos. Ele se agachou, abraçando Santiago forte. Sim, meu amor. Todo mundo te ama. Estevão também se aproximou, abraçando os dois. A verdade estava ali, diante deles, finalmente dita. E, embora a jornada estivesse apenas começando, Ramiro sentiu, pela primeira vez, que estava no lugar certo. Ele não precisava mais se esconder, e Santiago estava pronto para entender que o amor era a verdadeira essência de sua história. Os dias seguintes à revelação não foram fáceis, mas também não foram um desastre. Ao contrário, algo na maneira como Santiago reagiu deixou claro para Ramiro e Estevão que a verdade, por mais dolorosa e complexa que fosse, tinha criado um espaço onde o amor genuíno poderia prosperar sem mais barreiras. Santiago, com sua típica curiosidade infantil, fez muitas perguntas após a conversa. No entanto, o mais notável foi a calma com que ele as fez. Ele queria entender, não se afastar da verdade. E esse desejo de compreensão fez com que a família encontrasse um novo equilíbrio. Cada conversa que se seguia, cada novo olhar trocado entre Ramiro, Estevão e Santiago, era uma pequena peça a mais no quebra-cabeça de sua convivência. A aceitação de Santiago não veio de imediato, mas foi se construindo lentamente, tijolo por tijolo. Ramiro, por sua vez, sentiu uma sensação de leveza no peito ao ver o comportamento de Santiago. Ele havia temido que a verdade destruísse a inocência do menino, mas, ao contrário, ele parecia absorver as explicações com uma confiança que Ramiro jamais imaginou que poderia ter. O amor de Santiago parecia ser tão forte que não se abalava diante da complexidade da história deles. O que mais impressionava Ramiro era o olhar de Estevão. Apesar de todas as dificuldades e tensões, Estevão estava lá, ao seu lado, de uma maneira mais sólida do que nunca. Ele não apenas aceitou a revelação, mas foi o maior apoio que Ramiro poderia ter. No fundo, Estevão sempre soubera que a verdade era necessária, e agora ele via que, mesmo nas incertezas, sua própria relação com Santiago se consolidava mais e mais. Em uma tarde ensolarada, semanas depois da conversa, Estevão e Ramiro estavam na varanda de casa, observando Santiago brincar no jardim. Ele estava rindo e correndo, com os cabelos ao vento, completamente alheio ao peso do mundo adulto. O sol se punha atrás das montanhas, e o clima parecia mais leve, como se toda a tensão que se acumulou ao longo dos últimos meses estivesse finalmente se dissipando. Eu ainda não acredito que estamos aqui, disse Ramiro, sorrindo de forma genuína. Depois de tudo, não pensei que chegaria esse momento. Pensava que as cicatrizes nunca iriam cicatrizar. Estevão olhou para ele com um sorriso suave. Eu também pensei assim, mas, Ramiro, a gente não pode prever tudo. O que importa é o que fazemos agora, com o que temos. E temos um filho maravilhoso. Ele me chama de pai, disse Ramiro com uma emoção no tom da voz. Não importa o que a sociedade diga. Não importa o que tenha acontecido no passado. Eu sou o pai dele, e ele é meu filho. E esse amor é real. Estevão assentiu, vendo o filho correr para a borda do jardim. Santiago os olhou e, ao ver os dois ali, sorriu e acenou. Para ele, a vida era simples, sem complicações. Ele via seus pais como seus pais, e isso era tudo o que ele precisava. Ele vai entender mais, com o tempo, Estevão disse, refletindo. Mas a verdade já foi dita.
E ele nos vê como família. É isso que importa. Ramiro olhou para Estevão, um pouco pensativo, e então falou: você está certo. Já fizemos nossa parte. A verdade já não pesa tanto quanto antes. O que importa é o que vamos construir juntos daqui para frente. E o que vamos construir, Ramiro? Ele sorriu, sentindo uma paz interna que ainda não tinha sentido completamente antes. Vamos construir uma vida para ele. Vamos ensinar a ele o que significa amar sem amarras, sem fronteiras, sem medo do que o futuro pode trazer. Porque a verdade, Estevão, é que o futuro já está aqui, e ele está ao nosso lado. Santiago correu até eles e pulou no colo de Ramiro, que o acolheu com um abraço apertado. O menino estava feliz, e esse era o maior presente que Ramiro poderia ter. Ele se sentia completo de uma maneira que jamais imaginou ser possível. Tudo que ele queria era dar a Santiago o mundo que ele sempre mereceu, um mundo onde não houvesse medo de amor, um mundo onde a verdade fosse uma ponte, e não uma barreira. Papai, você e o papai Estevão são os melhores do mundo. Santiago exclamou, com o sorriso mais radiante que Ramiro já viu. Aquelas palavras ecoaram no coração de Ramiro como uma doce melodia. Ele sabia que Santiago ainda era uma criança e que o mundo dele estava apenas começando. Mas para Ramiro, aquele momento já era o suficiente. Ele e Estevão haviam superado os obstáculos mais difíceis, e com isso, haviam conquistado o direito de viver a alegria de ser pais de uma maneira genuína e sem reservas. Nos meses seguintes, a vida da família se estabilizou. As pressões externas diminuíram, a mídia perdeu interesse, e o que restou foi a vida simples e calorosa que Ramiro, Estevão e Santiago construíram juntos. Eles não eram mais vistos apenas como um casal ou como indivíduos com passados complicados. Agora, eram uma família, de verdade. E isso era tudo o que importava. Santiago continuou a crescer, a aprender e a explorar o mundo ao seu redor com a inocência e a confiança que toda criança merece. Mas mais importante do que isso, ele aprendeu a ver a si mesmo como uma pessoa amada, pertencente a uma família que o aceitaria independentemente de tudo. Ele não era apenas o filho biológico de alguém. Ele era o filho de dois homens que escolheram amá-lo com todo o coração. E enquanto o sol se punha atrás das montanhas, Ramiro olhou para o céu e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma paz profunda. Ele sabia que não havia mais nada a temer. Eles tinham tudo o que precisavam: o amor, a verdade e um futuro juntos. Fim. Se você chegou até o final, comente caminho, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.